Boa noite, amados. É um privilégio estarmos com os irmãos nessa noite. E parece que o presbítero Anjo ainda não aprendeu que não pode dar a palavra ao pastor do tempo que ele quiser, né? É um perigo sério. E já dá a palavra, dá um microfone, já corre o risco de demorar. E quando diz que é para ficar à vontade, mas podem ficar tranquilos que ele não aprendeu, mas eu estou procurando aprender. Irmãos, nesse clima de oração, eu vou pedir licença para fazermos uma oração de intercessão. Quando nós estávamos vindo, a irmã Josineide viu uma mensagem sobre um presbítero chamado Marcelo, da igreja de São Paulo, da igreja de São Paulo, Jardim Bandeirantes, que está internado pela Covid-19, né? Eu soube durante a semana que ele e 2 filhos estavam enfermos, mas também tem o presbítero da primeira igreja de Guarulhos, filho do presbítero Jurandir, que também Dário, que também está enfermo, o sogro e a sogra. Então eu convidar os irmãos, por favor, para nós orarmos em favor desses irmãos e de tantos outros que na verdade se encontram enfermos, né? O Marcelo, seus filhos, o Marcelo está internado, o Dário, ambos são presbíteros e membros das famílias citadas, certo? Então vamos implorar a misericórdia de Deus sobre estas famílias. Eu vou pedir para que a nossa irmã Dona Aurora nos conduza nesta oração de intercessão. Por favor, irmão. Grandioso Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, de maneira especial, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, por estarmos aqui, ó Deus, para ouvirmos a Tua palavra, para cantarmos em Teu louvor. Sabemos com certeza absoluta da Tua presença em nosso meio, e por isso aqui estamos. Que agradecemos, ó Deus, pela presença do pastor Antônio, que está aqui conosco, que viveu tantos anos conosco, Senhor Deus, e agora volta a essa tribuna para nos falar de Ti, da Tua palavra. Ilumina-o como sempre o fizeste, para que ele não fale de si mesmo, mas tão somente iluminado pelo Teu Santo Espírito. Agora, Senhor Deus, nós te rogamos que Tu perdoes os nossos pecados, as nossas falhas, tudo que temos feito que não é do Teu agrado, que Tu faças com que, meu Deus, nós possamos nos arrepender e vivermos santamente na Tua presença, para agradar o Teu coração de Pai e para que possamos ser mais e mais felizes. Te pedimos também em nome de Jesus, por esse presbítero, por nome Marcelo, e seus familiares que se encontram doentes, também pelo presbítero Jurandir, o qual eu conheço apenas por telefone. Abençoa-o poderosamente, seus familiares. Também te rogamos por tua serva Alba, também te rogamos por Luiz Carlos, te rogamos também pelo pastor Jean, que está seriamente doente, e outros que não chegaram ao nosso conhecimento. Deus querido, santo e maravilhoso, nós estamos te rogando, porque temos certeza que Tu és o médico dos médicos, o médico por excelência, sendo da Tua vontade, Tu hás de recuperá-los, para que eles possam prosseguir, te cultuando, louvando e exaltando o Teu nome. E se entre esses citados tem alguns que ainda não fizeram uma aliança com Jesus Cristo, que possa fazê-lo o mais depressa possível, para que, saindo do leito da dor, possa Te exaltar. Ó Deus querido, fica conosco, nos abençoando
e fazendo com que nós estejamos aqui realmente com o propósito de te louvar, de engrandecer o teu santo e excelso nome. Derrama sobre nós a tua graça e o teu perdão. É o que nós te rogamos, sem nenhum merecimento de ti, mas confiados nas promessas do teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito bem, vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. A mulher cananeia, Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, nos diz assim a palavra de Deus: Partiu Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Que o Senhor nos abençoe através da sua palavra. Amém. Muito bem, amados. O Senhor Jesus Cristo, dentre o seu ministério e fazendo parte do seu ministério com os apóstolos, ele tinha grandes objetivos e propósitos durante os 3 anos que haveria de conviver com os discípulos, preparando-os para dar seguimento ao seu ministério. E ele era sempre abordado por pessoas que apresentavam suas necessidades, pessoas aflitas, pessoas necessitadas, multidão faminta, coxos, aleijados, pessoas desesperadas, como esta mulher, por exemplo. Mas Jesus sempre agindo dentro do equilíbrio, dentro do seu propósito, para instruir e para abençoar as pessoas que se aproximavam dele. Ele era também abordado por inimigos gratuitos, fariseus, saduceus, líderes religiosos, tantos outros, que não reconhecia nele a divindade, não via nele o Emanuel, o Deus conosco. Por conta disso sentiam-se ofendidos, tornavam-se rivais do Senhor Jesus e abordavam-no para colocá-lo em dificuldades ou para desmoralizá-lo, para ameaçá-los. Ou seja, Jesus teve que conviver com várias abordagens, com várias situações, e sempre com a sabedoria devida respondia a todos e continuava cumprindo cabalmente o seu ministério. Mas eram momentos que Jesus vivia, situações com as quais Jesus tinha que lidar, como esta aqui desta mãe, que apresenta um problema, que apresenta uma necessidade, o seu problema, o
o incomodava naquele momento, que fazia com que ela vivesse tão aflita, em grande sofrimento. O tempo passa, irmãos, mas os problemas continuam, as dificuldades continuam. Nós estamos diante de um texto de aproximadamente 2000 anos, e nós podemos muito bem associá-lo aos nossos dias. Quantas pessoas endemoniadas existem, quantas pessoas necessitadas de outras coisas, independente de ter um parente possesso, mas com as suas necessidades, com os seus problemas, com as enfermidades, com situações que causam desconforto e trazem sofrimento. Vocês, por exemplo, eu, qualquer um de nós que aqui está hoje, eu tenho certeza, todos temos necessidades. O ano é novo, mas os problemas são antigos. O ano traz esperança, mas os problemas que acumulamos ao longo da nossa existência, muitos deles não resolvidos, continuam atormentando, continuam trazendo preocupação, sem contar que, naturalmente, novos problemas também já começaram, já entraram nos lares, já estão na mente das pessoas, provocando situação de desconforto. Mas como reagir? Como nos portarmos diante das dificuldades? Qual deve ser a nossa postura quando nós lembramos que existe um Deus Todo-Poderoso, que Jesus Cristo continua conosco? Conforme falamos, o texto tem aproximadamente 2000 anos. O episódio aconteceu aproximadamente 2000 anos. A mulher não mais existe na terra, os discípulos já não mais existem, as pessoas que testemunharam o fato aqui, narrado, já não mais vivem, já não estão mais entre nós, exceto Jesus, que disse o que, irmãos? Eis que estarei convosco todos os dias. E como nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, como nós cremos que Jesus é Deus, onisciente, onipresente, onipotente, então aquela situação que foi resolvida lá por aquele Jesus, o mesmo Jesus continua conosco. E como devemos nos portar, sabendo que temos os problemas, temos as dificuldades, temos os nossos sofrimentos, mas temos um Jesus presente? Eu convido os irmãos a prestarem atenção no comportamento desta mulher, e vamos imitá-la no comportamento. Quem sabe nós teremos uma resposta como aquela mulher teve do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, nós podemos perceber aqui no comportamento dessa mulher, no versículo 21. O texto também encontra-se em Marcos, capítulo 7. Se nós compararmos os dois, nós vamos perceber a maneira como a mulher se portou, como os discípulos se portaram, como a multidão se portou, como Jesus também se portou. O texto completa o outro, né? O que aconteceu? Versículo 21 e 22 de Mateus 15. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Em Marcos capítulo 7, os irmãos podem deixar marcados os dois textos aí, que nós vamos analisar os dois, cuidar dos dois, trabalhar com os dois textos. Marcos capítulo 7, a partir do versículo 24. Nos versículos 24 e 25, dizem o seguinte: algo mais
nos chama a atenção também no texto de Marcos. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrada numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos seus pés. Irmãos queridos, nós percebemos aqui que estamos diante de uma mulher determinada. Uma mulher determinada. E por que nós podemos entender que era uma mulher determinada? Porque podemos atribuir a esta mulher esta qualidade de determinação, de persistência, para conseguir obter algo, de firmeza no seu propósito, ter um objetivo, envolver-se em algo, lutar por algo. Tem pessoas que desistem fácil. Tem pessoas que vivem sem nenhum objetivo na vida. Nós acabamos de entrar num novo ano, e aquele ritual de sempre, né? No final do ano, pede-se perdão pelo que não se fez, analisa o que fez demais, né? Faz um balanço de prós, de contra, de positivo, negativo, por fim, faz propósito para o novo ano, ou seja, determina algo para a sua vida, determinar no bom sentido, não determinar para Deus, mas determinar para si, estabelecer alvos para si, e dizer, olha, eu vou me aplicar nisto para alcançar tal objetivo. Mas isso nós fizemos em 2018, no final de 2018, fizemos no final de 2019, e fizemos mais uma vez no final de 2020. E eu tenho certeza que muitas pessoas já desistiram dos propósitos que estabeleceram há uma semana atrás. Já desistiram de algum voto que fez no dia 31 de dezembro de 2020. Muitas pessoas. Essa mulher tinha um problema que atormentava muito. A sua filha estava endemoniada, a sua filha estava possessa. E você pode imaginar o sofrimento de uma mãe ao estar diante do sofrimento da sua filhinha, sendo conduzida, manipulada por Satanás, sofrendo, como ela tinha que enfrentar a sociedade, os seus vizinhos, não apenas pela vergonha, não apenas pela maneira preconceituosa que muitos agiam, mas pelo sofrimento pessoal, por imaginar o sofrimento da sua filha, pelo amor que tinha para com a sua filha. Ela ficou sabendo sobre Jesus, e como nós vimos aqui, não era uma israelita, ela é uma mulher grega, era uma mulher que não tinha acompanhado tradicionalmente a lei e os profetas, e a esperança de que nasceria o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Por tradição, naturalmente, ela não tinha conhecimento acerca da promessa de Deus ao seu povo, pois ela não era povo de Deus, era uma gentílica, mas ficou sabendo, e ficou naturalmente sabendo das virtudes de Jesus, do amor de Jesus, do poder do Senhor Jesus, e determinou que iria atrás dele, que o buscaria, e que a solução do seu sofrimento estava no poder de Jesus. Nós não somos israelitas de nascimento,
por tradição, nós não seguimos as mesmas orientações como judeus, mas nós conhecemos o Senhor Jesus. Nós, amados, conhecemos o Senhor Jesus. Mas qual tem sido a nossa relação com Jesus? Diante dos problemas, do sofrimento, qual tem sido a nossa relação com Jesus? Qual tem sido o nosso comportamento? Temos determinado buscar, temos essa determinação no nosso coração, de que existe um problema, mas existe também alguém que pode nos ouvir, e que iremos ao seu encontro. Isso que a mulher fez, foi ao encontro de Jesus. O texto de Marcos diz que Jesus queria estar só, ausentar-se da multidão, entrou numa casa, mas nem isto impediu que ele fosse abordado pela mulher. Ele não conseguiu esconder-se das pessoas, pelo menos daquela mulher, que vinha clamando, vinha por determinação atrás dele. Nós temos um outro exemplo de outra mulher também determinada. Nós conhecemos muito bem a história dela. A mulher do fluxo de sangue, está lá em Lucas, capítulo 8, não precisa abrir, todo mundo conhece o texto. Uma mulher que, segundo a palavra, 12 anos, sofria de uma hemorragia. E a palavra diz que ela gastou todos os seus recursos. Não tinha mais nenhuma solução aparente para resolver o seu problema. Mas ela também soube que Jesus ia passar em determinado lugar. E o que a mulher fez? Pediu para que alguém, olha, chega lá, pede para ele orar por mim. Não é assim que às vezes muitos fazem? Pede oração lá por mim, mas não vem à igreja. Não vem à igreja cultuar a Deus, exaltar o nome de Deus, não apenas para pedir, né? Não é para pedir, mas para consagrar-se ao Senhor, dedicar-se ao Senhor, louvar o nome do nosso Deus. A mulher do fluxo de sangue foi ao encontro de Jesus, e se não fosse uma mulher determinada, não chegaria perto dele, debilitada. Todos nós, por menos conhecimento que tenhamos de medicina, de ciência, sabemos que uma pessoa que há 12 anos tem uma hemorragia, perde sangue, deve ser uma pessoa bem debilitada, fragilizada, não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. Jesus cercado por uma multidão, e ela tentando chegar perto de Jesus, e o que ela fez? Com todo esforço, com muito esforço, chegou e tocou nas vestes de Jesus. Uma pessoa determinada, meus irmãos, não pode ser uma pessoa que é pessimista. Não vai dar certo, é muito esforço, isso não vai chegar para mim. Tem muita gente buscando isso. Sabe aquela pessoa que se inscreve num concurso público, estuda, e depois, não, isso não vai chegar para mim não, tem muita gente, já tem muita gente estudando há 5 anos, há 10 anos, há 15, tem uns concurseiros, então não vou nem, aí vai para a prova assim, só porque pagou, e vai lá, faz de qualquer jeito. Não é uma pessoa determinada, não é uma pessoa determinada. Eu conheço um médico que havia 2 vagas para algo que ele desejava, e alguém disse, você vai fazer esse concurso aí? Ele falou, vou fazer sim, mas faz tempo que você não estuda, mas eu comecei a estudar, e uma das vagas é minha. E ele estudou, e conseguiu, e mudou a vida dele. Ou seja, você conhece pessoas também
que não desistem. Sim, mas não aconteceu. Eu busquei a semana passada, não aconteceu. Sim, e daí? Continue buscando. Continue buscando. Aquela mulher do fluxo de sangue tocou. E Jesus disse: alguém me tocou. Absurdo, né? As pessoas ali do lado dele, cercando de todos os lados, todo mundo tocou em Jesus. Todo mundo tocou em Jesus. Mas será que todas as pessoas que tocaram em Jesus foram curadas? Será que todas as pessoas que tocaram em Jesus tiveram seus problemas resolvidos? Não. Porque ninguém, exceto aquela mulher que tocou em Jesus, nenhuma das pessoas, ou todas as pessoas que tocaram em Jesus, apenas aquela mulher era determinada a tocar com o objetivo de ser curada. E quando Jesus disse: alguém me tocou, foi algo que os discípulos desdenharam: Senhor, mas todo mundo está tocando no Senhor. Mas saiu virtude de mim. Tocou diferente, com determinação, com propósito. Mas ainda, amados, seguindo o texto, voltando ainda para Mateus 15, os versículos 23 a 25, nós encontramos algo mais, uma outra característica muito forte, impressionante na vida dessa mulher. Versículo 23 a 25, ele, porém, ele quem? Jesus não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmãos, apenas versículo 23 e 24. E se nós lermos também em Marcos 7, 27 e 28, semelhantes, né? Mas, observem, 27 e 28 de Marcos. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Versículo 27. Veja bem, você se portaria de qual maneira diante de tais palavras? Você se aproxima dele, um empenho sobre-humano, acompanhando, clamando, as pessoas nem aí para ela, era uma mulher não tinha tanta oportunidade na época, cercado pelos discípulos, que deveriam também ter interesse, parar para ouvi-la, saber qual a situação dela, não, querendo que ela parasse, que voltasse. E quando Jesus para ouvi-la, não respondeu para ela palavra nenhuma. Imagine, amados, imagine, minha amada irmã, você tendo um objetivo, tendo um propósito, procurar alguém para resolver um problema seu, se você chegasse lá, falasse, e a pessoa não lhe ouvisse, desse as costas, o que você faria? Você já chega fragilizado, você já chega com medo, já chega perturbado, angustiado, e a pessoa ouve você falar, não responde, dá as costas. Ainda chegam os discípulos para Jesus e dizem: despede essa mulher, ela está o tempo todo atrás de nós, clamando, está nos perturbando, despede essa mulher. Mas Jesus ainda falou depois. A princípio ignorou, entre aspas, o pedido da mulher. Os discípulos interferiram, falaram, desencorajando a mulher. Mas Jesus ainda diz: olha, eu vou cuidar primeiro dos filhos de Israel. Não é bom, não é lícito, não é de bom tom
deixar de servir os filhos de Israel para dar comida aos cachorrinhos. Mas e aí, irmãos, nós encontramos outra característica dessa mulher: perseverança. Perseverança. Irmãos, eu tenho certeza que todos nós, eu não tenho dúvida disso, porque nós acreditamos no poder da oração, nós acreditamos no poder de Deus, nós somos obedientes ao Senhor Jesus, que manda orai sem cessar. O texto que foi lido pelo presbítero, segundo as crônicas, está dizendo lá que se o povo se humilhar, né, se arrepender, está dizendo, se clamar, eu vou ouvir, eu vou sarar, eu vou perdoar pecado. Ou seja, Deus está dizendo, ora que eu respondo, clama que eu respondo. Agora primeiro conserta a tua vida, para que eu possa te ouvir. Você que tem conhecimento do poder da oração, que é resultado de grandes bênçãos, de resposta de Deus para a oração, todos nós temos o que relatar. Como Deus ouviu quando clamamos, como a igreja clamou. E daí? Você vai desistir do que está no seu coração? Você vai desistir de continuar orando ao Senhor para que Ele realize o desejo do seu coração, segundo a vontade dEle, para a glória dEle? Porque já passou uma semana? Porque já passou um mês? Mas há 2 anos, há 5 anos, não desista, persista. Como persistiu a mulher? Ela não desistiu nem diante do silêncio de Jesus. Ela não desistiu nem diante da fala dos discípulos, da rejeição dos discípulos, da maneira como eles ignoraram a sua presença e aconselharam a Jesus, despede, manda embora, está nos perturbando, está o tempo todo clamando. E você vai desistir? Porque alguém disse, sobre isso não adianta orar não. Você já deve ter ouvido pessoas falarem isso para você, sobre isso não deve se orar, está perdendo tempo orando. É possível que tem coisa que você tem orado, que você nem compartilha com ninguém, porque tem vergonha de dizer, porque faz tempo que você ora, e não teve ainda a resposta. Continue orando. Você está orando a Deus, não é para dar satisfação às pessoas. Você está orando porque você diz acreditar na misericórdia, no poder, na generosidade do Altíssimo. E Ele manda que oremos. Vamos persistir, não vamos desistir. Como não desistiu a mulher, ainda que diante do silêncio de Jesus. Versículo 25 de Mateus 15. Ela, porém, veio, adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ela persistiu. E agora, não apenas continuou pedindo, mas suplicou por socorro, socorre-me. Mas talvez você tenha orado aquela oração de desencargo de consciência. Obrigado, Senhor, pelo pão que tem nos dado, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor me deu, e me acorde amanhã porque eu preciso trabalhar, em nome de Jesus, amém. Não, irmão. A mulher suplicava, clamava, expunha-se diante das pessoas, como expôs-se Ana diante das pessoas, porque tinha um objetivo. Ela sabia o quanto a sua filha sofria, mas sabia também, por incrível que pareça, mesmo não sendo judia, que estava diante daquele que tudo pode. Você acha que está diante daquele que tudo pode? Ou você duvida?
Há quanto tempo você serve a Deus? Será que está perdendo tempo servindo a esse Deus? Às vezes parece estar perdendo tempo, porque não tem essa determinação, não tem essa persistência. E essa persistência é que sustenta, alimenta a pessoa a permanecer, a acreditar na possibilidade de alcançar o seu objetivo. Esta é a energia que precisamos, a persistência, para fazer sentido a nossa vida, o nosso viver. E o versículo 28 de Marcos 7, o que a mulher disse, né? O que a mulher disse? No versículo 27. Marcos 27. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. E ela continua ali do lado de Jesus. Vocês conhecem também a história do cego Bartimeu, que há anos, há décadas, sofria, tinha que viver esmolando na cidade. Mas um determinado dia ele soube que Jesus estava passando na região onde ele se encontrava. E ele ficou à beira do caminho, sem enxergar. E quando percebeu a multidão, quando percebeu a algazarra da multidão, e com certeza quis saber o que estava acontecendo, e alguém deve ter dito para ele: é o tal de Jesus que está passando aí com os discípulos, é aquele homem lá de Nazaré, filho do carpinteiro, está por aí, está passando aqui. E o cego acendeu no seu coração grande esperança, pois ele já ouvira falar acerca de Jesus, e naturalmente esperava a oportunidade para apresentar-se diante de Jesus, e apresentar para Jesus também a sua grande necessidade. E quando Jesus foi aproximando, ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não via, não sabia onde Jesus estava, mas ele ouvia o barulho da multidão e clamava, sem direção alguma, pois ele não enxergava, mas clamava insistentemente, e as pessoas mandavam ele calar, os discípulos mandavam ele calar, mas ele continuava clamando, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Persistia no seu pedido, na sua oração. Persista, irmão, no seu pedido, na sua oração. Persista, clame ao Senhor, clame ao filho de Davi, pois ele tem misericórdia de nós. Ele já nos salvou, ele deu a vida por nós, derramou o seu precioso sangue para nos salvar. E ele foi surpreendido. Será que ele foi surpreendido? Não. A surpresa foi para a multidão, a surpresa foi para os discípulos, mas para ele não, porque ele estava com convicção. E Jesus parou e perguntou o que ele queria, e Jesus atendeu o pedido dele. Ele persistiu. Mas, amados, seguindo ainda o texto, os versículos 26 e 27 de Mateus 15, nós encontramos outra característica ainda. Além da determinação, além da persistência, nós encontramos outra virtude desta mulher. Quando nos diz o texto, nos versículos 26 e 27, então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Irmãos, olha,
parece até ofensivo, né? Mas tenham certeza, Jesus não ofende ninguém, Jesus não é indelicado. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Em Marcos 7, 27 e 28, nós lemos o texto semelhante. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Como nós podemos entender esse comportamento dessa mulher? Humildade, irmãos. Humildade. Ela não se ofendeu com a fala de Jesus, mesmo porque Jesus não tinha intenção de ofendê-la. E ela concordou plenamente com o que Jesus disse: sim, Senhor, eu sou como um cachorrinho mesmo. Mas os cachorrinhos não ficam sem comer. As migalhas que caem da mesa fartam também os cachorrinhos. Sim, Senhor, eu sou indigna, eu não mereço, mas pela tua misericórdia, tu derramas bênçãos sobre aqueles que te buscam de coração, em espírito e em verdade. Humilhe-se diante do Senhor. O texto lido de Crônicas diz: se o meu povo se humilhar e se prostrar, se humilhar. Mas às vezes você entende equivocadamente que a determinação é para determinar Deus. Não, em momento algum estamos ensinando o que devemos determinar para Deus. Devemos determinar no nosso coração. A palavra diz que aquele que se humilha será exaltado, o que se exalta será humilhado. Deus se agrada daqueles que se humilham perante Ele, porque exalta o Todo-Poderoso. Humilhe-se diante do Senhor. Claro, quando você vai clamar, pressupõe o quê? Que você está buscando algo que você não tem condição de fazer, não tem recurso para tanto. Então você não pode ser arrogante, você não pode dar ordem para Deus, você não pode dizer: eu não aceito, eu não admito, eu determino que seja assim, eu profetizo que aconteça. Absolutamente. Humilhe-se perante do Senhor. Sim, Senhor, eu sou como os cachorrinhos mesmo, mas eu sei, Senhor, que tu alimentas os cachorrinhos também. E aliás, Jesus tinha já ensinado para os judeus que Ele cuida de todos, de toda a sua criação. E disse que os passarinhos não morrem de fome, porque Ele os alimenta. E que os lírios se vestem de uma maneira mais elegante que o próprio Salomão. Ou seja, não falta jamais recursos da parte de Deus para suprir as necessidades da sua criação. Em outra ocasião, ele disse que o pai não dá para o filho uma pedra quando o filho pede um pão. Não dá uma serpente quando o filho pede um peixe. E ele diz: vocês que são maus, são pecadores, dão o melhor para o filho de vocês, quanto mais eu. Humilhe-se diante do Senhor, meu irmão, minha irmã, reconhecendo a sua incapacidade, e tenha certeza que Ele agirá em sua defesa. Por incrível que pareça, Jesus depara com dois gentios, a mulher cananeia e o centurião. E essas pessoas se portam com uma humildade que nem os judeus se portavam. Quando Jesus disse que ia na casa do centurião, ele disse: não, Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. Imagina,
Aquele homem via mais ou menos, viu com certeza as vestes de Jesus e sabia que Jesus era um homem que tinha aparência de um trabalhador braçal, uma pessoa pobre. E aquele centurião tinha com certeza uma bela casa. Mas ele disse que a casa dele não era digna de receber o Senhor Jesus. Humilhou-se diante de Jesus. E depois nós veremos mais o que Jesus fala para aquele homem. Mas, amados, uma outra característica e última do texto que nós destacamos dessa mulher encontra-se no capítulo 15 de Mateus, naturalmente, o versículo 28, e em Marcos os versículos 29 e 30. O versículo 28 de Mateus 15 diz: então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Voltando para Marcos, indo para Marcos, os versículos 29 e 30 nos dizem: então lhe disse, por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Qual foi a palavra da mulher? Ela sentiu-se ofendida quando Jesus disse que não ia servir aos cachorrinhos? Ela sentiu-se ofendida quando Jesus disse: não, primeiro eu vou servir os da casa, os da família. A humildade da mulher, quando ela disse: sim, Senhor, tu tens razão, mas os cachorrinhos também comem do que cai da mesa. E Jesus disse: ó mulher. Jesus elogiou a atitude daquela mulher. Jesus viu naquela mulher fé. Fé. E não é uma fé que transforma as coisas, porque aquela fé que aquela mulher tinha, que a levou à presença de Jesus, é a mesma fé que o centurião tinha, que disse que Jesus não precisava ir lá, bastava dar uma ordem. É uma fé que Deus colocou no coração dessas pessoas, que a fé dela não era, podia ir na casa, mesmo na casa, determinar que a filha fosse curada. Isso ela fez. Ela fez as preces dela, ela buscou os recursos que ela conhecia, mas ela foi à presença de Jesus, sabendo que Jesus seria generoso o suficiente para ouvi-la e atender ao seu clamor. Não aconteceu naturalmente como ela havia imaginado. E as coisas podem não acontecer como nós imaginamos, irmãos. Nós temos a pretensão sempre de traçarmos os nossos planos. Eu quero isso, quero aquilo, vou viajar, vou comprar, vou vender, vou isso, vou aquilo, mas sem consultar Deus. Depois pergunta para Deus, apresenta para Deus o nosso plano. Não é assim. E às vezes quando as coisas vão acontecendo de maneira que contraria o nosso plano, nós desistimos. É o que nós não encontramos aqui no comportamento da mulher. Ela traçou um plano, mas as coisas não aconteceram como ela tinha planejado, mas ela permaneceu e foi bem sucedida. E Jesus disse: ó mulher, por esta palavra, vai para casa, a tua filha está sarada. Aquela mulher demonstrou grande fé diante do Senhor. E o que nós falamos há pouco, o comportamento do centurião, que disse para Jesus, olha, ele mandou alguém falar para Jesus, olha, fala lá para... Ele não se considerava digno nem de estar diante do Senhor Jesus. A humildade dele. Mandou alguém. E nesse caso, olha como é a coisa diferente, né? O comportamento de Jesus, mas
o propósito era o mesmo. A mulher foi a Jesus, Jesus ficou em silêncio e disse para ela que não ia falar com ela. O centurião mandou alguém, Jesus foi ao encontro do centurião, sem que ele o chamasse. E Jesus disse: eu vou à tua casa. Ele disse: não, Senhor, na minha casa não. Eu não sou digno de que entres na minha casa, basta que digas uma palavra, daqui mesmo, o meu criado vai sarar. E Jesus disse que nem em Jerusalém encontrou tamanha fé. Como Jesus disse para aquela mulher: ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Qual o tamanho da sua fé, irmãos? Esses dias uma amiga mandou para mim uma semente de mostarda. Ela colocou assim na ponta do dedo, né? Fotografou, mandou assim, ó: semente de mostarda. Se tivermos fé desse tamanho, as coisas acontecem. Jesus disse isso. Se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, qual é a sua fé, irmãos? Você já desistiu? Quando a pessoa desiste é porque deixa de acreditar naquele a quem está se dirigindo, achando que ele não está se incomodando ou não tem poder para tanto. Mas como podemos aplicar isto de uma forma que saiamos daqui nos colocando na mesma posição daquela mulher? Com isso não estou dizendo que você tem um filho, uma filha endemoniada, não, mas você tem carências, tem necessidades, que pode estar ali perturbando tanto quanto ou até mais do que aquele problema perturbava aquela mãe. A mulher ouviu falar de Jesus e determinou no seu coração que ia ao encontro dele. Você não ouviu falar. Você, meu irmão, minha irmã, você conhece Jesus. Lembra aquele texto? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, pela relação que eu mantenho contigo, você conhece Jesus e tem provas evidentes do poder dele na sua vida. Então determine no seu coração buscar o Senhor Jesus. Mas se as coisas ficarem difíceis, se Jesus ficar em silêncio, e ele está em silêncio em relação a muitos pedidos seus, muitas questões suas, ele continua em silêncio. Se alguém tentar te desencorajar, persista, como persistiu a mulher. Não admita que ninguém lhe desvie o foco, o seu objetivo de estar na presença de Deus. Mas se porventura você perceber que as coisas não estão acontecendo exatamente como você gostaria, ou até mesmo que alguma resposta que você imagina que é de Deus lhe desencoraja, humilhe-se perante o Senhor. Clame, socorre-me, Senhor. Diga para o Senhor que você é indigno, que você é indigna, mas peça socorro, socorre-me, Senhor. E mais, a sua fé, a fé que você tem, irmãos, não foi desenvolvida por você, foi atribuída a Deus. Ele imputou no nosso coração a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obra para que ninguém se glorie. O fato de você estar aqui é porque você tem fé. Põe essa fé em ação. Põe essa fé em ação. Todo mundo de máscara aí, mas está aqui.
Quando você saiu de casa, com certeza você imaginou, eu devo ir, eu botar máscara, será que não vai acontecer alguma coisa? No caminho, se eu abraçar alguém, eu não quero ninguém perto de mim, será que... Pois é, e aí? Mas você veio, você vai para trabalhar, você vai para o mercado, porque você acredita que não vai acontecer. Isso é fé. Põe a fé em evidência. E não se surpreenda se Deus disser: ó fulano, ó ciclano, grande é a tua fé. Sossega o coração, que a bênção chegou. Que o Senhor nos conceda, amados, esta fé, esta humildade, esta perseverança e esta determinação, para que possamos estar glorificando verdadeiramente o nome do nosso Deus. Amém?